Tu lembra o teu primeiro caso? Primeiro local de crime, o primeiro caso? Com certeza. Como é que foi? O meu primeiro caso foi um caso que eu só peguei no primeiro caso. Foi bem atípico, bem difícil de acontecer. Quando a gente trabalha com perícia criminal, tem dois tipos de morte. Tem a morte violenta, que é que tem uma ação externa, que pode ser um homicídio, uma morte acidental, ou, por exemplo, alguém tirar a própria vida, Sim. né? Ou pode ser uma morte natural, que é uma doença ou velhice. Na divisão de homicídios, na verdade, a divisão de homicídio ela é só acionada quando tem suspeitas de ser uma morte violenta com dolo, né? Suspeita de realmente ser um homicídio. E aí eu fui chamado fui para um local de crime, em que eu cheguei lá, tinha um corpo lá no chão, né, num apartamento, tinha alguns desalinhos próximos ao corpo, mas o que seria desalinho? Né? Desalinho é quando tem objetos fora da posição tradicional. Então, por exemplo, esse copo caído no chão quebrado é um desalinho. Mas não significa que o desalinho tenha sido por causa de um confronto, né? Ou, por exemplo, tem desalinho por causa de roubo, por exemplo, né? Você vai abrir uma gaveta, vai tirar as roupas para tentar roubar alguma coisa e fica a coisa bagunçada. Pode ter sido ali, por exemplo, um desalinho que a pessoa se sentiu mal, apoiou, caiu e deixou as coisas caírem no chão. Esse caso foi justamente isso. Eu encontrei apenas um surdimento saindo da boca da pessoa, né? Que surdimento é como se fosse um líquido, né? Um líquido amarronzado saído, né? Não consegui achar nenhuma lesão externa na vítima, né? Para quem não sabe, o perito legista ele faz a necrópsia, certo? O perito criminal no local de crime faz a perinecroscopia, que é o que traduzido para exame ocular externo da vítima, né? São as lesões externas. Como eu não encontrei nada, precisa de um exame complementar, ou de um toxicologista, ou do médico legista, por exemplo, para saber o que aconteceu. E adivinha qual que foi a causa da morte da pessoa? Se engasgou com osso de galinha. Tá zoando, cara. Isso aí. Com osso de galinha, comendo, jantando sozinho em casa. Exatamente. Comendo assim, né? A gente pensa que pode não acontecer. E foi justamente esse caso aí que eu peguei. Que, na verdade, traduz como uma morte acidental. Sim. Quantos anos tinha a pessoa? A pessoa tinha ali por volta de uns 30 e poucos anos, né? Uma mulher. Ah, era uma mulher? Isso. Caraca, você que tá comendo frango e você bodybuilder vai comer um frango aí, uma coisa com osso, cara. Isso aí. Mas sabe que eu já fiquei pensando nisso, porque eu vejo manobra de desengasgar e tal, eu fico pensando, eu moro sozinho. Se eu me engasgar... Complicado. Quem vai me salvar, mano? Até eu achar um vizinho pra... Exatamente. Porque quando tranca aqui, cara, é rapidinho tu Exatamente. apaga, né? É uma tipo que a gente fala de asfixia mecânica, né? Por asfixia mecânica provocada por um objeto físico, né? Faz uma espécie de aspiração, né? Você aspira um objeto sólido e aí obstrui as vias respiratórias. E aí causa o que a gente chama de hipóxia, né? Falta de oxigênio, e anóxia, a ausência total de oxigênio, levando a pessoa à morte. Pode acontecer, a pessoa em casa aí fica ligada que... Caraca. A família dela deve ter ficado, não sei se vocês têm contato, né? Exatamente. Porque isso é uma coisa que eu deparo muito no meu dia a dia. Os locais de crime, quando acontecem, são sempre questões inesperadas. Sim. Né? Nesse caso, foi uma exceção, foi uma morte acidental, mas mesmo que seja um homicídio, por exemplo, é uma coisa muito chocante. Né? Existe aquele sofrimento que uma pessoa está doente, aí a família vai se preparando, é muito difícil e acaba acontecendo. No caso de um homicídio, né, ou até um caso de morte acidental dessa, a pessoa geralmente entra em choque. Né? Então, a cena de crime, às vezes, é um ambiente muito, muito difícil, né, de lidar. Eu costumo dizer que o perito ele tem que agir com muita razão em um ambiente de extrema emoção. Então, é um desafio muito grande. Realmente. Essa foi a morte talvez mais estúpida que você já viu ou já teve algo mais... A pessoa morrer por nada, assim? Por uma coisa? Acidentalmente, sim. Acredito que tenha sido a mais... Eu já fiz um caso de um cara que ele tinha bebido bastante e aí ele caiu que a gente fala, caiu da própria altura, né? Ele caiu da própria altura na casa dele, bateu na quina da pia, né? Da parte de baixo da pia e veio a óbito. É uma forma também... uma forma meio bizarra, né, de morrer, mas acredito que com osso de galinha acho que é mais
Parece que é aquela coisa que é a hora do cara, né? Porque Isso aí. o osso de galinha, ou cair, bater a cabeça na quina e morrer bêbado. Tem tanta gente que passa por cada acidente e não morre. Aí o Exatamente. cara sozinho em casa, cara. Fico de cara. E ver se as pessoas passam situações bizarras, acontece. A gente vê muito aí, né? Acontece muito com meliante, né? Sim. Não. O cara às vezes toma 5, 6 tiros e tá lá no hospital com. Que sobrevive, né? Aí o cara às vezes, como vai comer alguma coisa assim, acaba. E acaba engasgando. Isso aí.